No dia 31 de março de 1964, foi uma data que ficou marcada para o povo brasileiro. Neste dia, o presidente que foi legalmente constituído, João Goulart, foi derrubado em um golpe militar. Não houve resistência, pois o Brasil ficou na mão dos militares até o ano de 1985. Período este que durou cerca de 21 anos. Foi marcado por violência, repressão e ausência dos mais básicos direitos do cidadão. Porém, o período não foi e não pode ser esquecido pelo povo brasileiro. Em janeiro deste ano, o deputado Tancredo Neves seria eleito ao novo presidente da República. O presidente eleito faleceu e quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Em Goiás, especialmente em Goiânia, a ditadura também atingiu em cheio a população. Na capital goiana, havia uma militância estudantil muito grande. Por isso, a ditadura mostrava em Goiânia, tanto quanto nos outros grandes centros do Brasil, sua face de repressão e violência. Otávio Lage de Siqueira foi governador de 31 de janeiro de 1966 a 20 de maio de 1968 e de 3 de julho de 1968 a 15 de março de 1971. Construiu postos de saúde e escolas no interior. Já na capital, ele foi ofuscado pela administração do então prefeito da capital, o senhor Íris Rezende Machado, que remodelou Goiânia. Como o presidente gostava de estágios, foi a época em que quase todos os governadores construíram seus estágios. Aqui foi construído o estádio Serra Dourada e o autódromo, com dinheiro desviado da educação e obras assistenciais. O professor passa a ganhar salários porque antes disso o professor era visto como alguém que trabalhava por amor à profissão. Logo após ele veio Ari Ribeiro Valadão, 1979 a 1983. Foi o último dos governos escolhidos indiretamente pelo Planalto, no setor educacional. A única obra foi a construção do faraônico Colégio de Líderes, ou Colégio Hugo de Carvalho Ramos, em 1999. Dado seu caráter etilista e irreal no contexto goiano, o novo governo modificou a orientação do colégio e inseriu na realidade educacional do Estado. Por volta deste mesmo tempo, a ditadura militar no Brasil organiza um golpe duro na matéria de História, pois eles pretendiam desestruturar o conteúdo de História dentro dos currículos e iriam aglutinar a História e a Geografia, colocando ela como os estudos sociais, retirando dessas duas matérias todas as características, as matérias de filosofia e sociologia no currículo. Então, pegaram a língua portuguesa e nomearam ela como comunicação e expressão. Com isso, causou um dano enorme na educação brasileira, por fazer toda essa idealização na questão da educação brasileira. Foi feito tudo isso para combater um falso comunismo na educação. Em matéria de educação, na época da ditadura militar, compreende-se que nada se avançou. O que foi realmente criado foi um caos na educação brasileira, a manutenção desse sistema, a continuidade do caráter excludente elitista, antipobre, antinegro, dentro da educação brasileira, um ambiente de analfabetismo gritante, ambiente de falta de vagas nas escolas e universidades. Eles também retiram os exames de admissão, que seria um pré-vestibular dentro do ensino primário para alcançar o ensino secundário e tentaram expandir a rede de ensino, mesmo sem garantir os recursos, construindo um sistema precário de educação. Algumas pessoas acreditam que a educação era melhor na época dos militares, mas será que era assim mesmo? De acordo com o IBGE, atualmente há mais crianças alfabetizadas que na época da ditadura. Apesar do número de analfabetos ter diminuído durante o governo militar, foi na democracia que esse avanço se consolidou. Com a educação universal, até a década de 1960, o Brasil tinha uma taxa de 40% de analfabetismo para crianças de 10 a 14 anos. Com os militares, até 1970 diminuiu para 32,9% e até 1980, que caiu para 25,5%. Porém, foi na democracia que chegamos a 2,5% de analfabetismo,
com um ganho maior de 1988 para cá, saltamos de 8 anos de escolarização obrigatória para 14. Além disso, de acordo com os dados do Ministério da Educação, de 1970 tínhamos 9,3% das crianças de 4 a 6 anos estavam matriculadas em escolas. Parcela que aumentou para 28,6% em 1985 e saltou para 72,5% em 2005. Alcançamos 90,5% em 2015. Ou seja, a democracia trouxe ganhos para a educação em todo o Brasil, especialmente em Goiás.